bem-vindos! Você está ouvindo ao Pode Curiar. Salve, salve, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso primeiríssimo episódio do Pode Curiar em 2024, estreando a nossa segunda temporada. A gente sabe que o mês de janeiro é aquele mês saindo das férias, voltando para a escola, aproveitar ali para descansar, como a gente falou no último episódio, né? O descanso é super importante para a gente recarregar as nossas energias, ter mais criatividade para o próximo ano, mas é um mês também que a gente precisa voltar e aquecer os motores para voltar para a rotina do dia a dia na sala de aula. E é por isso que nesse primeiro episódio de 2024, a gente vai falar sobre como melhor realizar o planejamento do ano letivo, para que assim, de forma mais criativa, a gente consiga organizar o ano e organizar o aprendizado dos nossos alunos. E para esse papo especial de hoje, eu vou trazer dois convidados. Eu tenho a Ana Laura e o Djalma. Então, vou começar pedindo para que eles se apresentem. Então, eles vão contar o nome, quanto tempo estão na sala de aula, quais disciplinas ministram e como chegaram até a educação. Então, vou começar por você, Ana. Pode se apresentar, por favor. Oi, gente. Meu nome é Ana Laura Filippini, tenho 25 anos. Eu sou formada em Geografia pela Unesp de Presidente Prudente e eu dou aula de Geografia no Fundamental e no Médio desde 2022. Dou aula na rede pública, também já dei um pouquinho na rede particular, mas dou aula na rede pública do Estado de São Paulo. Muito bom, Ana. Muito obrigada. Um prazer te ter aqui com a gente hoje. E agora eu vou chamar o Djalma, por favor. Oi, tudo bem? Meu nome é Djalma, eu leciono há 18 anos, eu sou formado em Física pela USP, mas eu dou Física, Matemática e Química, eventualmente. Atualmente eu moro na cidade de Ubatuba, onde eu leciono numa escola municipal. Que beleza, Djalma, muito obrigada por estar aqui com a gente. Só dando um spoiler também, o Djalma foi meu professor no ensino médio, no segundo e no terceiro ano de física, e muito do convite para o nosso papo de hoje vem dessas memórias que eu tenho das aulas dele. Então, galera, vocês puderam perceber que a gente tem aqui dois perfis de professores, né? Então, a Ana, que está recém-chegada em sala de aula, e o Djalma, que já está atuando há 18 anos na sala de aula. Então, a ideia é que a gente traga mesmo essas experiências e essas diferentes visões de professores que estão começando e de professores que estão há mais tempo na sala de aula, que é muito do que a gente vem trocando aqui no nosso podcast. Então, gente, para a gente começar, logo de cara aqui, uma dúvida que pessoalmente eu sofri muito quando cheguei na sala de aula. Que dica vocês dariam para os professores que estão ali começando na carreira, começando na sala de aula e não sabem por onde começar quando o assunto é planejamento? É um dos maiores problemas mesmo, eu tenho acho que isso até hoje, mas é na base da tentativa e erro. Se uma coisa não deu certo, você vai pra cima da outra. Então, não tá dando certo no meio do caminho, para, volta e vê onde que não vai. Outra coisa também é não ter medo de perguntar. Não perguntar para quem tá lá há bastante tempo, para quem tem um perfil de trabalho parecido com o seu, então você usa muita coisa digital. Não vai querer fazer um planejamento de quem tá sempre usando tudo na base do papel, porque é um planejamento diferente do seu. Perguntar muito para coordenador. Nos 2 anos eu tive sorte de ter coordenadoras muito boas. Então, se você tem um coordenador, diretores muito bons, principalmente coordenador que tá ali mais perto de você, né? A ajuda é muito boa. E tem algumas coisas que a gente pode achar que são chatas, mas elas ajudam bastante. Então, por exemplo, todo começo de bimestre eu tenho que entregar os planos de aula. Então, eu crio uma linha de produção. Eu tenho um dia lá, eu pego, por exemplo, hoje, amanhã e depois eu vou fazer todos os planos de aula de todas as séries que eu tenho. E me planejo a partir desses planos de aula, né? Outra coisa também é que os professores mais velhos me falavam isso, e você tem que entender que às vezes não vai dar para você abraçar o mundo. Tem bimestres que são mais curtos. Então, se planejar também para juntar aulas. Às vezes a aula 1 tem um tema parecido com o da aula 7. Junta o conteúdo da aula 1 com a aula 7. Escreve lá no seu caderninho, aula 1 e aula 7, e vou dar os dois temas juntos. Ou da aula 1 à aula 6 é o mesmo conteúdo, lá é tema biomas, cada um vai falar de um bioma. Pega essas aulas, faz um slide, vai dando uma simplificada e tenta trabalhar esses temas juntos. Então, você se planeja para conseguir diminuir esse conteúdo de uma forma mais simplificada. Outra coisa também é
no sentido mais de planejamento, de visualizar, acompanhar pessoas que falam sobre planejamento, é evitar ter muitas formas de organização. Porque você começa a ter tantos caderninhos, eu vou ter um caderninho para minha vida pessoal, vou ter um caderninho para minha vida esportista, vou ter um caderninho para cada coisa que você se perde e você não sabe mais onde você tá. Então, eu comecei a fazer isso e realmente, você ter 2 formas no máximo, assim, de organização, para mim é a melhor coisa que você pode fazer. E também eu gosto de levar um caderninho pequenininho, um bloquinho de anotação sempre para a sala de aula. Então eu acho legal também, porque às vezes você não pode ou não é legal você usar o celular, alguma coisa digital dentro da sala de aula. Então eu acho que também é legal para o professor fazer isso na sala, assim. Leva sempre um bloquinho de anotação para a sala de aula para você se planejar ali. Ó, gente, a última prova foi dia tal. Tô pensando em colocar o trabalho para a gente fazer tal dia. E esteja com esse bloquinho físico para não pegar celular, porque muitas escolas não se pode pegar celular, né? Então também deixar tudo no digital às vezes é meio ruim. Então não se planejar em muitas ferramentas, porque você pode acabar se perdendo, você se perde mesmo. Se planejar de um jeito prático. Outra coisa, tente se organizar desde o início de um jeito fácil para você. Eu faço pastas, por exemplo, no Google Drive da Secretaria de Educação. Então eu tenho o e-mail da Secretaria de Educação e eu não coloco nada da escola no meu e-mail, no meu drive pessoal. Tudo da escola fica só no drive da Secretaria de Educação. Porque o que eu preciso tá lá. Então eu tenho do ano de 2022, o ano de 2023 e vou ter agora do ano de 2024. Então lá eu separo de sexto ano, sétimo ano, oitavo ano. Você vai separar por anos. Não, quando salvar uma prova, não salva por qualquer jeito que você escreveu. Salva prova, primeiro bimestre, sexto ano. Então, você salvar o jeito que você escreve, o jeito que você salva, cria uma linha de produção do jeito que você vai salvar as coisas, do jeito que você vai escrever, porque talvez em algum momento você precisa voltar e fica muito mais fácil para você achar, para você fazer um Ctrl C, Ctrl V de um cabeçalho de uma prova para você não precisar fazer de novo, sabe? Acho que fazer essas coisas assim, organizar essas pequenas coisas, ajuda muito nesse planejamento, porque eu sei que do para esse ano eu posso voltar muito mais fácil nisso, sabe? E são coisinhas que você vai pegando assim, principalmente nesse nível digital e também nas coisas físicas. Eu lembro que teve um dia assim que eu cheguei começo do ano da escola e outro professor de geografia da escola, ele abriu o armário dele. Eu nunca vi um armário tão organizado na minha vida, assim. Cada turma dele tem uma pastinha com uma cor diferente e todos os trabalhos ele coloca dentro de cada uma da pastinha, cada pastinha assim, e ficam todas organizadas dentro do armário. Então, se ele precisar achar o trabalho de um aluno, ele só fala assim: pega a pasta amarela dentro do meu armário, porque fica muito mais organizado para ele não vai precisar pegar um turbilhão de coisas dentro do armário e procurar trabalho por trabalho. Aquilo fica muito mais categorizado e poupa muito tempo. E tempo, às vezes, pra gente, quando a gente quer fazer outras coisas, também fica mais fácil. Então, quando a gente está começando, às vezes a gente demora para achar um nível de planejamento, mas começa a reparar também no jeito que as outras pessoas estão trabalhando ao seu redor, o que, que elas estão fazendo. Eu acho que é isso. Desculpa que eu falei demais, mas é o principal, assim. Não, Ana arrasou. Inclusive, queria ter te conhecido quando eu entrei em sala de aula. Você deu dicas boas aqui de planejamento anual. Então, desde juntar aulas, a perguntar para os professores mais experientes para entender como funciona, que tipo de atividade funciona mais, até dica de organização e de otimização, de tempo, de pasta. Então, isso que você fala sobre achar mais fácil uma prova para replicar aquele cabeçalho, pois isso é uma baita dica, porque isso a gente perde muito tempo se isso não está organizado. Então, essa sistematização é muito para a gente otimizar o tempo e potencializar o nosso trabalho, que a gente sabe que é muita coisa que acontece. Então, muito obrigada. E agora eu vou perguntar para você, Djalma, como que você se organiza para fazer esse planejamento anual com as suas turmas? É, a Ana já deu uma mega aula aí de organização. Você vê que os anos de experiência não querem dizer nada, né? Porque ela já tem uma super organização, uma super ideia, já tem uma vivência bastante interessante, né? E com a fala dela dá para perceber uma coisa, que planejar é organizar. É organização mesmo. Só que é aquilo, né? Assim como nós temos cada aluno de um tipo, professores de tipos diferentes, que agem de maneiras diferentes, têm costumes diferentes e tudo mais, não existe uma receita, né? Nunca vai existir uma receita, são maneiras diferentes de organizar as coisas. Tem professor que é desorganizado, tem professor que é organizado. Planejar é isso, planejar é pensar nas aulas, né? E acho que depende muito do sistema de ensino que você trabalha, se tem um sistema ou não. Por muito tempo eu trabalhei na rede particular, então você tinha um sistema apostilado que já vem um planejamento de aula, aula a aula, né?
esse planejamento que já vem estruturado do material, ele engessa bastante. Então, o professor ele tem que, numa escola dessa, se adaptar ao planejamento que veio. Isso é muito difícil, foi muito difícil para mim, por exemplo, porque eu tinha uma visão um pouco diferente do ensino de física, né? Porque ensinar ciências é bastante complicado, principalmente a física. Eu posso utilizar diversas ferramentas, diversas outras matérias para ensinar física. Então tem muitas ferramentas, só que a gente se sente um pouco engessado se o planejamento já vem pronto. Bom, você perguntou do meu planejamento, né? Ao longo dos anos, eu fiz diversas modalidades. E realmente, o que a Ana falou também é muito verdade, de criar vários cadernos, várias estruturas, você pode se perder, pode ser algo bastante trabalhoso, né? E a gente sabe, como professor, e acho que algumas pessoas aí que não são da área deveriam saber, nós temos muito trabalho fora de sala de aula. Então, é uma profissão que a gente leva muito trabalho para nossa casa, que a gente chega da escola, eu dou aula à noite. Às vezes vou dar aula de manhã, tem que organizar as coisas e às vezes fica até 1 da manhã. A gente corrige prova, a gente corrige trabalho, a gente faz tudo isso aí, é um home office que ninguém está vendo e sempre existiu, desde que a profissão de professor vem. Você não vai conhecer nenhum professor ou professora que dá sua aula, terminou ao meio-dia da sexta-feira, guarda a pastinha e só vai pegar na segunda-feira às 7 da manhã. Isso não existe. Isso não existe. A gente vai trabalhar na sexta à tarde ou à noite, vai ter uma organização de final de semana, no domingo a gente vai perder planejando o que vai acontecer na semana. Então, eu vejo o planejamento como algo que pode minimizar esse trabalho que nós temos extra em casa. Ele minimiza isso. E acho que a organização de cada um, né, vai de encontro. A professora Ana disse aí muito do digital com relação ao material físico, né, escrever o planejamento. Uma coisa interessante é escrever, seja no computador ou à mão, mas escreva o planejamento, né? É uma das principais coisas que você visualiza, o que está saindo da sua mente, a maneira que você quer ensinar. Pode ser aula a aula, pode ser mês a mês, tema da semana, porque também acontece uma coisa muito interessante, né, que eu na minha vivência escolar percebi, é que por mais que você tenha um planejamento redondinho, as turmas são diferentes. Isso é um desafio muito grande é quando você tem duas salas da mesma série e você vai perceber que não dá para fazer exatamente a mesma coisa sempre nas duas salas. E aí seu planejamento vai ficar como, né? Então, a gente tem que ter plano B, C, D, E, F, G até Z. O planejamento ele me guia muito pelos alunos, né. Então, assim, eu tenho um primeiro passo que é conhecer os alunos, entender a história de cada um, a caminhada levemente, assim, de cada um na vida escolar, principalmente, porque eu preciso saber para colocar no meu planejamento, se na minha sala tem aluno que copia, que precisa copiar tudo, se tem aluno na minha sala que não copia nada e já entende tudo. Então eu tenho que levar em consideração os diversos tipos de aprendizagem, para que é um planejamento para que todas as pessoas ali envolvidas sejam beneficiadas. Djalma, muito obrigada, acho que você trouxe pontos muito bacanas, eu vou elencar alguns aqui, que quando você fala, né, que planejamento é organização, então acho que está super em diálogo, e quando a gente fala que planejamento é o guia, significa que a gente vai fazer tudo o que está no planejamento? Não, porque tem os alunos são diferentes, tem, né, aconteceu alguma coisa na sala, no dia meus alunos não estão motivados, não deu para fazer, então existe a necessidade da gente, enquanto professor, ter esse planejamento guia, esse norte, mas ter também, como você trouxe, um planejamento B, um planejamento C, eu costumo falar muito, né, que o professor em sala de aula, ele toma uma quantidade de ações por minuto que acho que nenhuma outra profissão toma, né? O professor tem que tomar muitas decisões em tempos muito pequenos. E acho que entender o caminho que o planejamento vai tomar na sala vai muito em diálogo com isso também. Gente, vocês foram trazendo muitos elementos bacanas e eu queria puxar agora. O Djalma falou um pouquinho agora sobre a entrega do planejamento e a gente sabe que às vezes entregar o planejamento ali anual, bimestral, que seja, pode gerar um estresse nos professores, né? Acho que principalmente os novos aí de carreira, que é uma sistematização difícil, né? Até você pegar, como o Djalma falou, né? Tem coisa que é no feeling ali, que é na hora, que é um privilégio de só quem está muito tempo em sala de aula consegue com mais facilidade. Então, eu vou perguntar aqui para vocês, né? Seja trabalhando com sistemas de livro didático ou sistemas de ensino ou material próprio, vocês teriam alguma dica para dar para os professores de trazer BNCC para colocar no planejamento dentro do sistema que vocês trabalham? Hoje, principalmente, eu uso os slides disponibilizados do governo, porque são os que são cobrados na prova.
Então, as notas da escola dependem tudo disso. Então, digamos, em parâmetros de notas do que é cobrado pra gente, eu uso os slides. Mas eu uso mais o conteúdos dos slides e o que vem a partir deles em questão de habilidade, então uma habilidade tal. Mas eu não acho esses slides tão atraentes. Então eu pego o conteúdo deles, eu gosto muito de usar vídeos. E eu gosto de usar vídeos com daquele de onde vem, não sei se vocês lembram da Kika, da TV Cultura. Eu amo aqueles vídeos e eles gostam muito, principalmente sexto ano. Porque sexto ano é um mundo à parte, né? Eu falo que é um mundo à parte. Às vezes, pode acontecer do seu planejamento não rolar e a uma pergunta te pegar no meio da aula. Mas aquela pergunta pode não ter a ver com a sua aula, só que você precisa aproveitar ela. Uma vez eu estava dando uma aula e o menino me perguntou alguma coisa de. Estava dando aula, acho que era de bioma, assim, né? E ele só levantou a mão e falou: Ô, professora, o. O terremoto, não sei o que lá. Uma pergunta meio assim. E aí todo mundo começou a falar de terremoto, assim, dentro da sala. Começou a falar de terremoto. Eu simplesmente parei de falar de bioma, botei um vídeo, comecei a explicar o que era o terremoto, entendeu? Tem alguma coisa de terremoto ali naquela parte do sexto ano, do quarto bimestre? Naquele momento ali não tem nada, entendeu? Mas aquele momento tem uma sala toda que está interessada em saber de terremoto. Então, se eles estão interessados, eu preciso dar isso para eles. Porque talvez no momento que eles vão estudar terremoto, eles não se interessem por terremotos. Mas aquele momento ali eles estão interessados, faz parte também minha como professora explicar aquilo para eles. Então, essas coisas que acontecem do nada na aula, às vezes que você não está esperando, que vai totalmente contra o seu planejamento, são as melhores coisas que acontecem no meio da sua aula. Ana, legal você trazer isso, porque no episódio 8 a gente falou um pouquinho também sobre trabalhar por investigação e a gente destacou bastante o quanto é importante trazer a curiosidade dos alunos para dentro da aula e do planejamento, né? Então, acho que você conseguiu colocar aí de maneira muito bacana como usar esse interesse genuíno dos alunos para a aprendizagem deles, né? E isso é muito importante. Diga aí, Djalma. O que a Ana disse aí tem uma coisa muito interessante na fala dela que, assim, é o que baseia a minha aula. Como eu disse lá no planejamento, é só um guia e eu vou conhecer no dia a dia e cada sala de um jeito. Mas uma coisa que ela disse que é importante é isso. Tem muita coisa que a gente faz que é fora da legislação, assim, do planejamento da legislação, vamos dizer assim, né? Que é mudar o tema na aula, quando tem uma pergunta, quando você tem uma pergunta. Isso é muito valioso. Isso aí, sistema eletrônico, inteligência artificial, nada consegue visualizar. Somente a figura do facilitador, do professor, educador, educadora, que consegue, que é o feeling no momento, é isso, é sentir. A educação é uma interação humana ao vivo, prática e dedutível do momento também. Se eu tiver um ensino voltado para os alunos, baseado neles, no, no que realmente eu sinto em sala de aula de cada um, naturalmente as competências e habilidades, como é que eu posso dizer, vão ser contempladas. Porque é natural, porque o aprendizado ele tem que ser algo natural, não é? Então, as atividades, as coisas que são planejadas, pensando neles, e esses diálogos, como a professora Ana falou, que o aluno pergunta o que é terremoto. Se ela vir e falar, não é o assunto da aula, não posso falar isso aqui agora, eu falo com você depois, não sei o quê. Acabou o feeling. Acabou o feeling do aluno, ele também vai achar que a pergunta dele foi chata ou algo do tipo e não vai querer perguntar mais também. Aí você trava o aluno o resto do ano, da vida. Então, assim, você pode criar um trauma, principalmente no sexto ano, né? Eu pego um desafio um pouco diferente, porque assim, os meus alunos, eles estão na fase de adolescência, né? 15, 16, 17. Principalmente 17 anos são os que eu mais gosto de trabalhar, porque é o pré-vestibular, é a saída para a vida, então ali eu tenho outros desafios que é nada para eles é interessante se não for algo que seja dos amigos deles ou da vivência que eles já escolheram, né? A criança gosta de tudo, assim, né? Tudo que for brincante, né? Divertido, a criança gosta. Agora, adolescente não, você pode ver que é a coisa mais interessante do mundo e eles podem achar chato, assim, porque eles já têm diversas ideias e concepções que não vai dar certo. E aí tá o desafio da educação que eu acho bonito, que é tentar, né, meio que, lógico,
Paulo Freire, para lá e para cá, mas é puxar deles, né? Puxar da vivência deles, né? Aqui em Ubatuba, por exemplo, tem muitos alunos aqui e você não tem ruas para chegar na casa deles. É por barco ou por trilha. Então, eu vou falar de uma Ferrari a 100 km por hora, não faz sentido. Então, eu consigo falar de uma canoa, posso utilizar umas coisas assim, eu posso fazer eles trazerem coisas. Eles andam muito de bicicleta aqui, então eu uso muito bicicleta nas explicações, levo a bicicleta para dentro da sala de aula para mostrar coisas, fazer coisas, peço para eles fazerem medições no dia a dia, coisa e tal. Então tem várias coisas que a gente faz que contemplam as competências e habilidades da BNCC, sim, naturalmente. Então, assim, mais uma vez, que nem o planejamento, você tem algo escrito, você tem algo pré-estabelecido, mas que na prática, as chances de você colocar daquela maneira exata que está lá no papel são muito pequenas. As chances são muito pequenas. Eu adoro esse desafio, de chegar na sala e falar assim, ó, eu trouxe isso aqui para vocês, aí ninguém olha para você. Ah, quer saber? Vamos fazer outra coisa. Vamos fazer isso aqui. Aí eles vêm, né? Então dá para fazer isso daí. Mas eu acho que assim, tudo contempla, se você fizer com carinho, com amor, pensando neles. Olha, achei muito legal o que vocês trouxeram, que eu acho que vocês colocam de fato na fala de vocês o aluno como um protagonista e o aluno tem que ser ali o foco, né, do nosso ensino e da nossa aprendizagem. E acho que é muito legal, vocês dois falaram da importância de conhecer a turma, de saber, né, de entender que ritmo a turma tá, para conseguir fazer uma aula mais significativa. O Djalma trouxe essa questão, né, do contexto. Então, quando a gente traz para exemplos do dia a dia, o quão mais potente fica essa educação, isso faz toda a diferença nessa aprendizagem. Então, ainda a gente seguindo essa linha de conhecer a turma, de entender qual é o ritmo dela, vocês costumam incluir alguma atividade no planejamento para conhecer essa turma? Antes de eu começar a dar aula, assim, né, eu não sabia muito o que fazer, aí eu fiz um PDF para me apresentar. Aí eu coloquei foto minha, assim, desde criança, coloquei, tipo, signo pra quem gosta, coloquei foto do meu cachorro, coloquei, tipo, livro que eu gosto de ler, o que eu gosto de assistir. Então, assim, pra achar uma familiaridade. Né? Tipo, nossa, a professora gosta de assistir esse filme, eu gosto também. Ela gosta de ler esse livro, eu gosto também. Pra eles se identificarem ali em alguma coisa. Então, assim, conforme você vai fazendo isso, você vai tendo mais essa melhorando essa sua intimidade com os alunos. Assim, é uma coisa que eu conversava bastante com o professor de educação especial ano passado, o Renan, que é ter esse contato com os alunos. Na hora que a gente chega, né? Teve um dia que eu cheguei assim, tava passando creme, aí meus alunos estavam parados assim, ai, gente, creminho. Pensava todo mundo assim, creminho, creminho, creminho. Não tava frio, aí todo mundo passou creminho, assim. A professora me deu creminho, a professora você chamar para fora da sala. E esse professor de história também falou: Ana, às vezes você não precisa levar um aluno para coordenação. Chama ele para fora da sala. Seja firme. Ó, fulano, você tá irritando na sala. Mas se é um aluno bom, por que você tá fazendo isso? Oh, quero voltar. Não vou te levar pra coordenação. Tô te dando um voto de confiança. Você vai fazer diferente? Beleza. E realmente é uma coisa que muda, porque você tá demonstrando ali pro aluno que você tá confiando nele. O aluno entende o que que você tá falando, sabe? Porque tem muitos professores que falam: "Ah, não cria muito vínculo com o aluno não. Ah, não conversa muito com o aluno não". Principalmente alguns professores mais velhos que têm outras abordagens, eles falam muito isso. Mas a gente precisa criar um vínculo sim com o aluno, ter uma conversa com o aluno. Tá tudo bem? O que aconteceu? Sabe, porque eles acabam conversando, porque muitos não têm em quem confiar, não tem uma pessoa com quem contar. Às vezes é só uma briga com um amigo que ali você resolve. Fala: "Não, vai lá fora, conversa com ele". Eu gosto outra coisa muito importante, assim, que eu percebi que é muito importante da gente fazer, é quando chega um aluno novo. O aluno novo chega, já tá todo mundo, todos os grupinhos formados, todas as amizades formadas. Então, se o aluno novo chega, eu sei que eu não vou ter aquela aula. Eu apresento aquele aluno, todo mundo para aquele aluno. Não apresentar o aluno para todo mundo, porque aquele aluno tá quieto. Eu gosto de falar: "Ó, fulano, essa daqui é a Giovana". Aí eu invento um monte de coisa dela. Eu falo: "Essa daqui é a aluna mais quietinha". E a Giovana, assim, conversa com todo mundo. Aí todo mundo: "Ah, não, é mentira, ela conversa". Então, assim, para fazer aquele aluno se sentir mais pertencente, sabe? De brincar com a sala. Porque eu não sei se os outros professores vão fazer isso. Então, criar esse vínculo também dos alunos novos, para ter
uma proximidade com o aluno novo e fazer esse aluno novo também se sentir pertencente quando ele chega naquele meio que ele não sabe quem são as outras 39 pessoas que estão junto com ele. Eu já fiz muitas dinâmicas ao longo da vida escolar, mas hoje em dia eu não faço muita coisa sobre dinâmica em si, jogos para se conhecer ou para aproximar. Eu vou muito mesmo, uma das coisas que a Ana nos disse daí, mas ela colocou, mas não falou bem o que era, que é o seguinte: a proximidade com os alunos se dá quando você cria um vínculo afetivo. Só aí que você vai conhecer, eles vão te respeitar. E aí você vai criar o que em educação chama-se um contrato didático muito bem feito. Então, vínculo afetivo, ela chegou com creme ali. Aquele creme, os alunos vão lembrar até hoje. Os alunos, quando estiver formados, vão lembrar até hoje. Então, é um vínculo afetivo muito forte. E tem diversas maneiras de você fazer isso já logo na primeira aula. Na apresentação sua e dos alunos. Acho muito importante o professor se apresentar de modo muito respeitoso e humilde, para que eles saibam com quem eles estão lidando, quem está ali cuidando deles. Então, isso é muito importante na apresentação. Só que ela pode ser uma apresentação brincante também, no sentido de você ser mais descontraído e tudo mais, colocar uma linguagem muito próxima dos alunos. Antigamente tinha-se muito medo. Eu lembro de 18, 17 anos atrás, era isso que era falado, para você não criar vínculo com o aluno assim. Você não podia adicionar aluno, não tem essa não. Não deixe de saber da sua vida pessoal. Cara, minha primeira aula eu tô falando da minha vida pessoal porque eu crio vínculo afetivo. Porque é o seguinte, eu falo assim, eu chego aqui em sala de aula e falo, pô, cadê os Raulis aqui? Raulis já é uma linguagem de surfista, né? É o surfista que surfa mal. Eu já falo, cadê os Raulis daqui? Aí ele já fala, nossa, professor, você surfa? Surfa. Aí já começa a falar assim, tipo, já vai puxando nisso. Não tem por que eu ficar falando de física, primeira aula, segunda aula. Então, a gente já fala de surf, então já ganho o surfista. Já ganhei o surfista, que é a maioria que é, né? Então, já ganhou o surfista. Então, eu vejo que a criação do vínculo afetivo, ela é muito, muito mais proveitosa do que qualquer dinâmica que você faça. Porque a dinâmica pode ser legal, que você ouve. Assim, tem diversos tipos de dinâmica. Claro, tem dinâmicas muito importantes, que surgem grandes questionamentos e problemas dos alunos, lógico. Mas tô falando, para uma apresentação, é legal porque você ouve várias informações, mas ao mesmo tempo eu também não gravo tantas informações, sabe? Então, eu vou criando os vínculos. Então, eu já bati o olho, eu sei que é surfista. Quando você fala o bairro que você mora, se é o bairro da Luz, já fala, é nóis, aquela coisa, já fica aquele bairrismo, né? Então eu vou aproximando assim, aos poucos, com esses vínculos afetivos, e eu vou trazendo da minha vivência, das minhas coisas, e vou puxando da deles também. Então eu puxo muita coisa deles aqui. Cara, por mais que eu não tenha vivência numa parte de alguma área que o aluno gosta, quando ele fala, eu demonstro interesse. Então, assim, o vínculo afetivo, ele cria um contrato didático muito favorável, muito leve, muito tranquilo. E ele cria também essa possibilidade de você voltar lá para o planejamento e falar assim, beleza, eu falei do surf e não tem nenhum surfista, então por que que eu vou colocar alguma coisa sobre surf na aula? Não vou colocar. Então você já volta no planejamento, entendeu? Ah, mas tem um monte de gente que joga basquete. Tem uma sala que tinha muita gente que jogava basquete. Primeiras aulas que eu tava falando de lançamento, é lançamento de bola. Vamos lá pra quadra jogar a bola, fazer força, faz mais força, menos força, distância. Vamos brincar com essa coisa. Porque minha aula é muito prática, né? A gente tem isso da visualização, né? Eu trabalho muito isso. Então é isso, meus contratos de idade são baseados no vínculo afetivo. Gente, que lindo ouvir vocês falarem, me emocionei. Acho que, né, destaco muito aqui da fala a questão do vínculo, do afeto e o quanto isso é importante para que, de fato, a gente consiga criar conexão com os nossos alunos e, portanto, né, que essas aprendizagens sejam mais significativas. E vou compartilhar aqui com quem está ouvindo a gente, que, de novo, né, o Djalma foi meu professor e eu lembro de uma aula que aconteceu há 10 anos atrás, que a gente estava falando sobre ondas sonoras e a gente foi conversando, foi trazendo vários exemplos, ele levava aquelas molas coloridas para fazer o desenho das ondas e ele lembro que eu entendi o que eram as ondas sonoras e as diferenças entre elas naquela aula, porque ele trouxe, né, um elemento para o concreto, para materializar, então isso foi muito bacana. E isso aconteceu tem 10 anos e eu ainda lembro, né? Então, quando a gente faz essas trocas significativas, os alunos vão se lembrar, né? O conteúdo em si pode ser que não, mas essas experiências, essas trocas, essas conexões, acredito muito que é o que a gente leva da sala de aula.
Ana, Djalma, a gente está falando muito aqui, né, sobre conexão, sobre vínculo. Então, a gente já está abordando, querendo ou não, as habilidades ali socioemocionais com os nossos alunos e como a gente entende essa nossa relação com eles. Sobre isso, vocês costumam pensar nessas habilidades socioemocionais para colocar no planejamento de aula? E aí digo mais assim, né, a gente focou um pouquinho na relação professor-aluno, mas agora olhando também para a relação aluno entre aluno. Eu coloco as habilidades socioemocionais no planejamento, então, assim, no plano de aula tem que colocar, eu coloco, mas eu acredito que é uma coisa que vai vir na aula, porque existem coisas que vêm, tipo assim, aconteceu uma coisa naquele dia e você tem que trabalhar aquilo também durante a aula. Porque, querendo ou não, todo professor é meio psicólogo ali, né? Das coisas que acontecem, dessa conversa que você tem, desse vínculo que você cria com o aluno. Então, por exemplo, lá na escola a gente tem os professores que são meio que representantes de sala. Então, quando acontece alguma coisa, a sala que você é representante, a diretora, a coordenadora chega e fala: dá uma conversada ali com seus alunos. Então, tem essa conversa que a gente tem de pegar um grupo, se aconteceu alguma coisa. A gente já tá trabalhando uma habilidade socioemocional. Que às vezes naquele plano de aula, naquele bimestre, eu não coloquei dentro dos meus planos. Mas a gente tá trabalhando a empatia ali no meio. Trabalho em grupo também, por exemplo, engajamento com os outros. Às vezes eu posso não ter colocado, mas eu vi que ali eles querem, eles vêm e pedem. Ou às vezes eu coloquei, sei lá, uma gamificação para eles fazerem alguma coisa também, não deu tempo. Então tira. São coisas que eu acho que por mais que a gente coloque no plano, para mim são coisas que vão do dia a dia e dependem das circunstâncias. Acho que, de novo, para reforçar, né, que o planejamento ele é um documento, mas ele é vivo no dia a dia. A gente precisa estar olhando e revisitando ele para ver o que de fato funciona, né? Não adianta estar uma coisa no papel e não fazer nenhum sentido para aquele aluno que está na minha frente. Muito bom. Então, o planejamento, ele não é tudo, mas ele é importante. Então, o socioemocional, eu, como vocês já viram desde o planejamento até agora, o meu trabalho é dia a dia, né? É sempre dia a dia. Mas eu deixo uma coisa muito clara desde o começo, do senso coletivo. Eu trabalho várias coisas desde o começo. Não com ele, não só quando acontece. Eu dou exemplos da minha vida. Eu acho que é importante a gente trazer a nossa experiência, né? Os exemplos que podem fazer eles ficarem pensando, tudo mais. Mas eu coloco sempre alguns valores ali que eu quero pelo menos na minha sala de aula com eles. E isso expande, né? Eu falo ali da nossa sala só para eles se sentirem um grupo comigo. Mas eu sei que eles vão usar isso no resto da vida. Como, por exemplo, quando acontece alguma coisa ali e alguém julga o outro negativamente, critica. Sempre falo para eles, não lhe compete julgar uma realidade que você não vive, entende? Se você não vive é bem complicado, você não pode julgar, porque você não está naquela realidade, é uma realidade totalmente diferente da sua. Como é que você vai saber? Mas nós temos diversas vivências, então eu sempre coloco esse senso coletivo do respeito entre eles e tudo mais. Mas assim, eu tô com alunos de já 17 anos que não querem saber mais disso às vezes, entende? Então eles têm aqueles grupinhos na sala, tal, mas eu sinto sempre que ao longo do ano eu consigo ir amenizando essas questões e tipo, eu mostro para eles diversos tipos de abordagem que fazem eles terem uma convivência justa, porque assim, pô, vocês vão passar ali no caso da minha escola, eles seguem juntos 3 anos, né? Porque é ensino técnico integrado ao médio. Então, desde o primeiro ano, eu falo para eles, cara, vocês vão seguir 3 anos juntos, mas imagina, vocês já não se toleram, como é que vai ser isso? Tem que ter um outro olhar, um olhar coletivo legal. E a gente consegue, com as turmas do ano passado que se formaram no terceiro, aconteceu muito isso, de elas serem muito unidas. Eu achei muito lindo isso. No primeiro ano eles serem desunidos e no terceiro já terminarem todos como um grupo que eles, olha isso, no final do ano eles quiseram ter falas no último dia de aula, na minha aula, no meu último dia de aula com eles, ter falas onde eles foram, cada um foi lá na frente, foi opção deles, eu não falei nada. Eu estava me despedindo, um deles falou: "Posso falar uma coisa?" Eu falei: "Pode." Aí ele foi lá na frente, começou a falar e foi indo assim, aí todos falaram. Só que assim, se desculparam por coisas do ano, e assim, e sabe que eu fiquei maravilhado? Porque é a primeira vez, 18 anos dando aula, que aconteceu espontaneamente. Eu não falei para eles fazerem isso. Eles quiseram expor os sentimentos deles com relação uns aos outros. Então tudo isso, assim, são coisas que a gente vai trazendo no dia a dia com a nossa vivência, com o nosso amor, com o nosso carinho, mostrando para eles, cara.
eu vou construindo no dia a dia esse socioafetivo, esse socioemocional deles. Perfeito. E eu acho que vocês trouxeram um ponto que, assim, não é só uma coisa que eu vou falar na sala e vai ficar ali. Quando a gente olha para o socioemocional, a gente está ensinando esses alunos a viver em sociedade, enfrentar esses desafios da vida diário, que a gente vai conviver com pessoas na escola, vai conviver com pessoas no trabalho. Então, acho que muito legal o ponto que vocês trouxeram, porque eu acho que destaca mais uma vez, né, a importância do papel do professor nessa mediação, de ser essa pessoa de exemplo, de ser essa pessoa do acolhimento, de ser essa pessoa, como a Ana trouxe, de que ajuda a trazer uma pessoa nova para a sala, que é muito difícil, quando a gente já está falando de grupo ali, de panelinha. Então, o professor, ele tem sim, né, um papel super importante e fundamental para ajudar a dar o tom na sala também, para a sala ver qual o nível de respeito a gente está falando, que tipo de vínculo a gente está criando aqui. Então, acho que muito bacana os exemplos que vocês trouxeram, acho que destacou lindamente. Gente, então a gente está falando agora, né? Olhando para o socioemocional, olhando para os alunos, e ainda vou colocar uma próxima pergunta, ainda olhando para esse protagonismo dos alunos, mas agora para um outro olhar, né? Como é que vocês conseguem colocar no planejamento, no dia a dia, nas aulas, essa aprendizagem ativa e o pensamento crítico nos alunos? Pensando que é isso, né? A gente não está formando o aluno para passar numa prova, para tirar uma nota. A gente está formando esse aluno para viver em sociedade, para viver no dia a dia. Como que vocês enxergam essa aprendizagem ativa e o pensamento crítico? Eu gosto muito de trabalhar com mapas, né? Falando aqui mais pro sentido da geografia. Então, nas primeiras aulas, ou quando assim eu vejo que eles não estão afim, eu gosto de mostrar, tem mapa no fundo de todas as salas. Eu gosto de falar, gente, vocês já repararam todos os mapas que a gente vê, a Europa tá no centro e ela tá em cima? Por que que é assim, se a Terra ela tá no universo e não tem em cima nem embaixo no universo? E repararam que todos os mapas eles são assim? Por que que vocês acham que são assim? Quem fez esses mapas? Quem falou que é isso? Então, começar a questionar isso e explicar para eles que todos os mapas, eles são feitos por alguém e tem a visão de quem fez esse mapa. E falar para eles, sempre reparem que os mapas, eles são feitos por alguém, eles querem te dizer alguma coisa. Comecem a reparar isso em mapa. Isso, para mim, se o aluno começar a perceber isso, já é um grande pensamento crítico que ele vai ter ao longo da vida dele. Outra coisa que, para mim, dentro do pensamento crítico, os alunos, não adianta a gente lutar contra o celular. Eles usam muito celular. E é você conta 35, 40 alunos usando o celular. Mas tentar mostrar para eles outras coisas além do celular. Então, eu incentivo muitos alunos e tentar incentivar você como professor, os alunos a irem para a biblioteca, para a sala de leitura, pegarem livros. Então, eu tento sempre pegar livro da sala de leitura, ler o livro e depois mostrar nas salas os livros que eu tô lendo que existem na biblioteca. Então, por exemplo, no começo do ano eu peguei Quarto de Despejo, na biblioteca que tem um monte, o clube de leitura da escola leu o livro, depois eu passei lendo, aí o pessoal falou, professor, sou do clube, a gente leu. Então, você também ajuda no pensamento crítico, você melhora a leitura desses alunos, a escrita desses alunos, e tudo isso ajuda, não só falando do sentido de aula, né? Trazendo para fora também. Porque é uma coisa que ele tira da escola, ele leva para casa e ele pode fazer isso. Ana, adorei que você trouxe esse exemplo do incentivo à leitura, e eu me lembrei que todas as aulas que eu começava com uma poesia. E eu lia essa poesia para eles e pedia para eles me ajudarem a interpretar. Então, acho que muito nessa lógica, né, de questionar os alunos para fomentar esse pensamento crítico. Então, adorei aí o incentivo, porque ler a gente forma pessoas muito mais críticas, né, para a vida que a gente quer. Muito bom, muito bom. Aprendizagem ativa, o nome já diz, ela é ativa. E o ser humano, ele é um ser que está aprendendo o tempo todo. A gente não percebe às vezes, mas a gente aprende o tempo todo, em todo qualquer lugar. Qualquer coisa que você vê que não é, que você nunca viu, ou que falaram, alguma coisa, aquilo é um aprendizado. Então, assim, eu acho que a aprendizagem ativa, ela é algo natural. A gente colocando atividades que façam significado afetivo, isso fica mais forte, mas o ser humano está aprendendo o tempo todo. Esse é o lance. Então, achei legal o exemplo também que você deu aí, me lembrou uma coisa muito interessante, Adriana, que você falou, começava com poesia, né? Na pandemia, eu criei um costume nas aulas online, porque os alunos não conseguiam prestar atenção, eram situações, cara, catastróficas na cidade, gente morrendo de Covid, familiar, eles não podendo sair, aquela loucura. Todas as minhas aulas eu começava tocando uma música no violão para eles, que eu sou músico também. Então, isso acalmava eles de uma forma. Às vezes eles entravam só para ouvir o violão e ficavam o resto da aula, mas entrava para ouvir o violão, sabe? Eles me falaram, isso foi no primeiro ano de ensino médio deles, né? E no discurso da colação de grau do terceiro ano do ensino médio, eles lembraram disso, falaram no discurso desse momento que a gente tinha
de trazer o violão. E aquilo cria uma aprendizagem, cria, assim como eu posso dizer, uma abertura para aprendizagem. Porque assim, tudo bem, você pode ter a melhor aula, a aula mais interessante do mundo, assim. Tipo, nossa, vou mostrar o planeta Saturno aqui no telescópio, sei o quê, sei lá, fazer uma coisa muito interessante, trazer nitrogênio líquido. Você pode estar com uma coisa super preparada de vir aqui, para você vai ser interessante, mas se você não tiver acesso ao aluno, acabou. Aquilo lá não serve de nada. É a mesma coisa que você ter a aula tradicional, lousa e canetão, né? Nem mais isso. Mas é muito difícil, você tem que ter o acesso. É por isso que tudo isso que nós estamos falando desde o começo, as maneiras de planejar, tudo isso já é uma aprendizagem ativa. E já faz um conjunto que pode te dar uma abertura, que aí vai dar significado, né? Quer dizer, então é isso. Você está com a aula mais interessante, mas se você não tiver acesso, sem chance. Pode amassar e jogar fora. Então, para mim, a aprendizagem ativa é isso, é o dia a dia, é a construção desse afeto, é a aproximação dos alunos e mostrar que eles estão aprendendo o tempo todo e trazer do aprendizado deles. Eu aprendo mais, não é hipocrisia não, mas a gente aprende bastante com eles. Que rico olhar, né, agora para professores mais experientes, a Ana aqui mais nova de casa, e de olhar também diferentes áreas do saber, né? Então, como a geografia, a física, a matemática e a química se colocam aí nessa aprendizagem ativa, mas sempre olhando para o vínculo, para o acesso, né? Gostei do que o Djalma trouxe agora, de ter o acesso ao aluno é super fundamental em todo esse processo. Gente, então que beleza, a gente começou a falar de planejamento, mas acho que no final aqui do episódio, na verdade, foi um grande guia para começar bem o ano, para olhar para diferentes aspectos, aprendizagem ativa, socioemocional, vínculo e planejamento, né? Que papo rico. E agora a gente já está chegando no nosso encerramento. E quando a gente chega nessa finalização, a gente tem o nosso quadro Fala Curiosa. E como esse Fala Curiosa é o primeiro do ano aqui de 2024, eu vou fazer um pouquinho diferente. Em vez de perguntar o que é educação para você em uma palavra ou uma frase, eu vou fazer a seguinte pergunta: qual educação você espera colocar em prática ao longo de 2024? O que foi mais difícil para mim ano passado e que eu desejo melhorar esse ano, assim, em 2024, é a educação inclusiva. Então é que eu espero pôr em prática. Que cada caso é um caso, de você ver aquela pessoa evoluindo, de você ter que deixar 30 alunos ali para focar em um aluno só. Porque às vezes você vai dar 15 minutos de aula para todo mundo e vai ser 30 minutos ali com um aluno só, fazendo uma coisinha. Mas quando você vê aquela evolução, é uma evolução muito legal, entendeu? Só que é realmente assim, passinhos de formiguinha que você vai com aquele aluno. Então, pessoalmente, assim, o que eu espero colocar em prática é essa educação inclusiva, é fazer cursos, é conversar com esses professores, principalmente esses professores auxiliares desses alunos que estão ali, porque por mais que eu tenha eh, tentado e feito o meu melhor, eu acho que eu posso mais para esses alunos, porque eles ainda precisam de mais, eles precisam de mais integração com os outros alunos, eles ainda precisam de mais ferramentas para melhorarem, porque eles têm muito potencial. Bom, é meio polêmica, mas eu vou focar na educação revolucionária, porque eu moro numa cidade que é extremamente escravagista, onde o dono de um quiosque não deixa o próprio garçom usar o banheiro, tem que ir no mato. Então tem situações desse tipo aqui. E eu quero mostrar a força que o trabalhador tem aqui. Eu vou dar muito foco para eles nas situações de trabalho, porque também eles fazem parte do ensino técnico, né? Ensino técnico também a gente tem que tomar muito cuidado, ensino profissionalizante, que está formando gente sem nem pensar, né? Então tem um certo cuidado ali. Mas eu vou mostrar para eles a importância da classe trabalhadora, mostrar onde é que eles estão e mostrar que a união precisa ser feita dos trabalhadores, porque aqui é um lugar onde você não tem união. Então, o senso crítico, foi falado, ele tem que ser muito forte, tem que ser direcionado. Entende? Não pode ser qualquer criticar qualquer coisa, né? Assim, eles têm que entender algumas coisas que eles podem questionar. E é nesse intuito que eu vou trabalhar esse ano, a educação que eu chamo de revolucionária. E é por isso que a educação é rica demais, né? Ano passado, no Fala Curiosa, a gente trouxe
o que era educação, e muitos professores falaram oportunidade, transformação. E acho que vocês trazem muito esse olhar na fala de vocês. E a Ana também, né, complementando, no ano passado a gente entrevistou uma psicóloga para falar sobre educação inclusiva, porque essa é uma grande pauta para a educação para o futuro. Então, assim como você, Ana, espero que a gente olhe muito mais para isso também, porque é uma pauta que a gente ainda está caminhando a passos muito pequenos e não deveria ser assim. Tem muito aluno aí que a gente precisa acolher, precisa saber como melhor trabalhar dentro da sala de aula. Então, Ana, Djalma, eu quero agradecer muito pelo papo, que trocas ricas, cheia de afeto, de vínculo. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz com a participação de vocês e podem dar um tchauzinho final aí para a galera que está ouvindo vocês. Eu queria agradecer, adorei conversar com você, com o Djalma também, adorei conhecer. Obrigada pelo convite, amei. Beijos. Foi uma delícia a conversa, com certeza. Tava com saudade da Adriana, minha aluna. Eu lembro como era na sala de aula, lembro direitinho quem que você andava, tudo. Os anos passam, né? A gente tem 400 alunos por ano, mas mesmo alunos de 10 anos atrás marcam bastante. Estou muito feliz que está encabeçando esse podcast, essas conversas, e ter convidado. Muito prazer em conhecer a professora Ana Laura, que já dá para ver que parece que tem 20 anos de sala de aula, já tem altas ideias boas, planejamento, e muito a somar, inclusive, levando as suas ideias e seus pensamentos para professores antigos também. Então, eu desejo a você, Ana, coragem. Coragem, sério. Muita coragem de fazer esses acessos, né, a essas pessoas mais duras. Obrigado pela conversa, Adriana. Djalma, muito bacana isso que você traz sobre coragem, porque eu acho que o papel do educador é ser sempre alguém muito corajoso, né, para conseguir lidar com todos os desafios, mas também com todas as levezas e as alegrias de estar ali com os alunos na sala de aula, né? Então, gente, depois desse papo super afetivo, com tantos exemplos, com tantas trocas, né, que foi de planejamento a, no final das contas, aí um guia completo de início das aulas, vou deixar aqui na descrição do episódio alguns dos episódios que foram citados da nossa temporada anterior, né, tanto do socioemocional, do educação inclusiva, para vocês conseguirem acessar depois também. E na descrição vou colocar um dos posts do blog da Curiós, que a gente fala sobre habilidades socioemocionais e como trabalhar isso em sala de aula. Então, para quem ficou curioso aí, pode se aprofundar nesse material e já começar um ano de 2024 com um planejamento aí redondinho, com todas essas dicas e com todas essas trocas que a gente teve hoje. E para vocês não esquecerem, podem ouvir todos os nossos episódios no Spotify e no YouTube, e vocês podem encontrar a gente por Pode Curiar. Dito isso, desejo a todos e todas um bom 2024, que seja um ano incrível para nós, e a gente se vê no próximo episódio.